Bem-vindos a este vídeo tutorial dedicado à integração de um transmissor de peso multicanal TLB4 dentro de uma rede de comunicação Ethernet IP gerenciada por um PLC Allen Bradley, utilizando um módulo de configuração genérico para a troca de dados. A configuração utilizada consiste em um PLC Allen Bradley modelo 1756L61 com um módulo Ethernet IP 1756 EN2T e um transmissor multicanal TLB4 Ethernet IP. Para o desenvolvimento e gerenciamento do projeto, utiliza-se o software RS Logix 5000 do pacote Studio 5000, produzido e distribuído pela Rockwell Automation. A documentação necessária para o procedimento de integração consiste no manual Protocolos de Comunicação para o instrumento TLB4. Toda a documentação está disponível para os clientes Laumas nas páginas do site dedicadas aos instrumentos propostos. Antes de utilizar o software de programação, é necessário configurar os parâmetros de conexão à rede Ethernet no PLC e no instrumento TLB4. Atribui-se ao módulo 1756 IN2T, através de seletores específicos, o endereço 192.168.1.1. Para garantir uma comunicação correta, é necessário configurar o valor compatível no instrumento TLB4. O procedimento a seguir é este. Acesse o menu do instrumento e selecione o item Ethernet. Selecione o parâmetro IP Address e acesse os itens específicos para configurar o valor como 192.168.1.170, compatível com o endereço atribuído ao modelo Ethernet IP do PLC. Acesse em sequência os parâmetros Subnet e Gateway para configurar valores compatíveis com o endereço IP. Neste caso, Subnet mantém o valor padrão, enquanto o valor de Gateway é configurado como 192.168.1.2. O parâmetro swap que define a ordem dos dados trocados com o Ethernet IP bus é mantido como no, o que significa utilizar a notação Little-Endian. Veremos mais detalhes a esse respeito. Vamos passar agora para a interface do software RS Logix 5000. Um projeto já está aberto. Na janela Controller Organizer, seção I/O Configuration, é visível a estrutura atual da rede Ethernet IP com o backplane 1756, no qual estão instalados o módulo PLC 1756 LS61 e o módulo Ethernet IP 1756 IN2T. Para inserir o instrumento na rede Ethernet IP do projeto, utilizando um módulo genérico, clique o botão direito do mouse em Ethernet e clique em New Module. Na janela de seleção que se abre, digite Generic e filtre os objetos presentes no catálogo e depois de selecionar Ethernet Module, clique em Create. Para concluir a inserção, preencha o campo Name, por exemplo, Scale 1. Ajuste o campo IP Address com o valor previamente atribuído ao instrumento 192.168.1.170. Selecione DataSynth no campo ComFormat.
O valor de size solicitado na seção Parâmetros de conexão é expresso em número de bytes. Complete os campos na seção Parâmetros de conexão usando as informações contidas na tabela Parâmetros para comunicação classe 1 no Manual de Protocolos, com referência à coluna de Pure Data, Input Assembly Instance 101 e size igual a 22 bytes. Output Assembly Instance 100 e size igual a 8 bytes. Configuração Assembly Instance 128 e size a 0. Clique em OK para concluir a configuração e voltar à janela principal. Para verificar a comunicação correta entre o PLC e o instrumento, no menu Communications, clique em Download. O projeto está compilado e baixado no PLC. Concluída com sucesso a operação e depois de recolocar o PLC no modo Run, acesse o menu Logic e clique em Monitor Tags. A janela que se abre mostra os dados trocados na rede e os dados estão ordenados segundo as informações usadas para configurar o módulo genérico no projeto. Selecione o formato hex para as duas seções de entrada e saída, para visualizar os dados no formato hexadecimal. Utilizando o manual de protocolos do instrumento TLB4, é possível interpretar facilmente os dados trocados. Na seção dedicada à interface Ethernet IP, com o uso de um módulo genérico como neste tutorial, a tabela a ser consultada é aquela relativa ao módulo de comunicação Pure Data. Entre os dados de entrada recebidos pelo PLC, identificam-se os 4 bytes que compõem o valor de cabeçalho Ethernet IP, os 4 bytes que compõem o valor atual do peso bruto, os 4 bytes que compõem o valor atual do peso líquido, os 4 bytes que compõem o registro de troca de saída, os 2 bytes que compõem o status register, e assim por diante para os demais parâmetros mostrados na tabela. Aproveitando os valores atuais, alguns esclarecimentos sobre o gerenciamento dos valores de peso. Os dois pesos são, no momento, idênticos porque nenhum valor de tara foi aplicado pelo instrumento. São expressos com números inteiros e em valor absoluto, incluindo as casas decimais, mas sem o ponto. Cada valor é composto por 4 bytes. No caso do Bus Ethernet IP, a ordem na qual os bytes são publicados por padrão é Little Endian, de modo que os bytes de menor valor são os primeiros. Nesse momento, por exemplo, para o peso bruto, os valores de bytes menores são 87 e 0B.
enquanto os valores de bytes maiores são 00 e 00. É possível utilizar a notação oposta, denominada Big Endian, configurando o parâmetro swap do menu Ethernet do instrumento TLB4 com o valor Yes. É possível observar que, nesse caso, os bytes de valor menor são os últimos. A escolha da convenção a utilizar é tipicamente uma função do sistema e das bibliotecas usadas na programação do PLC. A mesma notação usada para valores de peso Big ou Little Endian é usada para qualquer valor publicado com size de vários bytes, por exemplo, registro de status ou troca de dados. A indicação do sinal para os valores de peso bruto e peso líquido é obtida juntamente com outras informações dos bits que compõem o status register. Uma tabela específica no manual mostra o significado atribuído a cada um dos 16 bits nesse campo. Em particular, os bits 7 e 8 indicam o sinal de peso bruto e do peso líquido, iguais a 1 quando o peso é negativo. O bit 11 indica a condição de estabilidade do peso, igual a 1 no caso de um peso estável. O bit 10 é igual a 1 quando um valor de tara é aplicado ao peso. Os outros bits que compõem o registro de status, como mostrado na tabela, dão uma série de informações úteis para monitorar o trabalho do sistema de pesagem, permitindo de reconhecer falhas de hardware ou específicas condições de peso, por exemplo, se o peso bruto é igual a 0 ou maior do máximo peso permitido. Entre os dados de saída do PLC e dirigidos ao instrumento, é útil examinar o campo Command Register. Este valor de 2 bytes é utilizado para enviar códigos numéricos ao instrumento, cada um dos quais corresponde à solicitação de execução de uma operação específica. No manual de protocolos estão disponíveis todos os códigos numéricos permitidos e as relativas operações associadas. Por exemplo, para verificar o funcionamento desse mecanismo, utilizamos os códigos 7, ativar a tara semiautomática, e 9, desativar a tara semiautomática. Considerando a notação Little Endian, gravando o código 7 no byte menos significativo do campo Command Register, solicita-se que o instrumento execute a tara semiautomática. Uma vez executado, o valor de peso neto é zerado e os bits 10 e 11 do registro de status mudam para 1, sinalizando uma tara aplicada e um valor de peso mostrado igual a 0. Para repetir a mesma operação várias vezes, é necessário intervalar a escritura do valor de 0 no Command Register à escritura do código numérico correspondente à operação. Por exemplo, com esta sequência, podemos executar uma segunda tara semiautomática depois de aplicar um peso adicional na balança. Inserindo o comando 9 no Command Register, obtém-se a remoção da tara. Os pesos bruto e líquido voltam a ser iguais e assim bits 10 e 11 mudam para 0.
Com isso se conclui este tutorial. Obrigado por sua atenção.